Humilde. Marcelo Bielsa, por favor. Buenos días. Lo primero es decirles que estoy muy excitado, muy emocionado, muy feliz de estar aquí. Hablar de Capello o hablar de Tite, los antecedentes me eximen de esa necesidad, ¿no? Lo primero, no puedo no decir que después de escucharlo hablar al entrenador de la selección, reafirma una condición indispensable para ser entrenador, que es poder convencer. Eu estava aí no assento e digo, puxa, eu estava sentado aí e eu disse, nossa, se eu fosse jogador, como é que eu gostaria de que me motivassem com todo aquele fogo que o Tite transmitiu durante a sua palestra. Isso é baseado na convicção, mas também na paixão, né? Ser apaixonado pelo que se faz e com essa paixão poder compartilhar. Eu O Brasil, né? Estou no Brasil. O que o Brasil significa? É muito para o futebol mundial. O presidente da Confederação fez uma referência, mas para nós que somos espectadores, o futebol que vocês foram capazes de gerar nos produziram emoções inesquecíveis. A beleza é um fator predominante na construção do futebol brasileiro. E nós que amamos o futebol, agradecemos o prazer estético que vocês nos permitiram observar. Então, os clubes que o Brasil tem, a forma que o brasileiro tem de sentir o jogo, todas essas coisas, eu fui um jogador frustrado e sou apaixonado por esse esporte. Então, tudo o que acontece quando eu vejo a repercussão que o futebol tem na sociedade de um país, isso me comove. E já que estou aqui, eu gostaria de agradecer a 3 pessoas que tangencialmente estavam ligados com o fato de eu estar aqui. Eu conheço um menino em Porto Alegre, que eu conheci ele por acaso, que é torcedor do Grêmio, e através dele aprendi como que um torcedor brasileiro se sente. Eu sempre tenho a opinião de que o único insubstituível no futebol são os torcedores. Não os torcedores, né? Que não é o mesmo que ser um mero espectador. O espectador tem uma relação de prazer visual com o jogo. O torcedor, aquilo que acontece no campo, repercute no seu corpo. Isso não é a mesma coisa que ser um espectador. Então, o Gabi, que é um gremista, ele me disse através de suas manifestações e do seu comportamento, é assim como um brasileiro se sente quando o seu time produz sensações, emoções, alegria e tristeza. Ontem, eu nunca tinha ido ao Maracanã. Eu só vi uma vez de cima num helicóptero. É incrível. E ontem eu vi o clássico Flamengo Fla-Flu. Agradeço a outro amigo pela sua hospitalidade, pela sua generosidade de me levar ao jogo, pois isso me permitiu viver de dentro o que significa um clássico. E quando alguém se profissionaliza, você tem um verniz que não deixa as emoções te embalarem, pois você precisa ser frio e ter cálculo para tomar as suas decisões. Isso para mim é algo que eu sinto falta, né? Eu estava vendo ontem como que a torcida do Flamengo vibrava
E com essa quantidade de torcedores do Flamengo, 3 meninos do Fluminense e essa convivência, eu não sei, aquilo me encheu de emoção. Foi algo inesquecível e eu agradeço ao Beto por ter me levado. Também gostaria de agradecer outro amigo, Gustavo. Quando eu vim aqui, eu preparei 2 palestras a que eu vou dar e outra que para mim é muito importante, que tem a ver com como formar os futebolistas profissionais no processo de 5 anos, dos 14 aos 18, 19, quando são jogadores de primeira. Então eu não sabia o que fazer. E eu pedi a esse meu amigo que me visse essas 2 palestras. Ele teve essa paciência, essa tolerância comigo e me ajudou a escolher. Ou melhor, disse, ele que decidiu. Ou seja, aquilo que vocês vão ver hoje, ele que me ajudou a decidir isso. Eu vou falar com vocês sobre esquemas táticos. Eu sei que existem 10 esquemas táticos, não existem mais do que 10 esquemas táticos no futebol. Por que eu sei que são 10? Pois há 30 anos vejo futebol e sempre o vi com colaboradores. Desculpa essa frase, mas todos nós técnicos já vimos muitos jogos. Eu fiz com um método. Eu sempre registro como que os jogadores estão posicionados. Como eu já vi 50 mil jogos nos últimos 40 anos, eu sei que os esquemas táticos são 10. Não existem mais do que 10. De algum modo, posso demonstrar isso. Mas isso não importa. Existem esquemas táticos que eu chamo de um esquema desespero, que são os últimos 5 minutos de um jogo que estamos perdendo de 1-0 e a gente joga com 8 na frente, 2 atrás ou 3 atrás, ou ao contrário, a gente está ganhando de 1-0 e jogam 9 atrás e 1 na frente. Para falar de esquemas táticos, o primeiro que nós temos que ter em conta, aqui tinha uma frase que está na moda. Para nós técnicos, eles nos dizem que todos dizem isso na realidade, e está certo isso, de que é preciso decidir a filosofia do time, de acordo com os técnicos, os jogadores com quem temos a mão. Eu acredito que é certo, mas eu não aplico essa verdade. Por que eu não aplico isso? Pois o futebol eu o sinto de uma forma determinada. E eu não consigo convencer como o Tite, apenas convencer, se transmitir as emoções, aquilo que sente. Se a um jogador a gente recita algo que é atuado, o jogador percebe que não tem emoção nem sinceridade. Então é muito difícil ser técnico propondo ideias se a gente não acredita, se a gente reconhece, é eficaz, mas se a gente não acredita, não sente, não tem emoção, a emoção é a maior capacidade importante do técnico. Pois em algum momento da palestra do Tite, poderíamos ter reproduzido aqui em cima aquilo que foi sentido em 82, ou sei lá os anos que ele falou. Ele ficou muito claro que a emoção invadiu ele e atuou como ele atuou quando ele viu aquilo que causou um impacto. Ou seja, a emoção é a chave para o técnico. E é muito difícil convencer se alguém propõe algo naquilo que não acredita até a morte. E depois nós temos uma frase que está intermediária, que é intermediária, aquilo que misturar aquilo com base nos jogadores que nós temos. Eu sou extremista e eu acho que eu não tenho a sabedoria que é indispensável para isso. Então, eu sou técnico e dirijo um time de acordo com aquilo que eu sinto. E se o meu jogador não se adapta, eu luto para que se adapte. Para quê? Para poder propor a ele aquilo que eu sinto. Bom, vamos então ao esquema. O esquema, sempre temos que ter uma referência. Deixa eu ver se isso está funcionando aqui. Bom, como é que faz para funcionar isso aqui?
Então, o futebol originalmente tem dois jogadores na defesa centrais, dois laterais, um intermediário, um ofensivo, dois pontas e um atacante. Essa é a função do futebol. Você joga de ponta, de volante ofensivo, com 8, com misto, de lateral, de central, defesa central. E com esses jogadores é preciso construir os esquemas. O maior esquema, isso se divide com a linha de 4 e com a linha de 3. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é que isso que está escrito aqui, esses 10 esquemas, todos vocês os reconhecem, sabem quais são, pode dar o nome próprio que vocês quiserem a esses esquemas. Mas uma coisa é reconhecê-los individualmente e outra coisa é relacioná-los um ao outro e cada um dos 10 entre si. Como aplicar jogadores neste gráfico, colocar os nomes próprios, relacionando um com seu adversário, com seu próprio jogo. E assim a gente não consegue dizer que o 4-3-3 é o esquema que o Tite teve nos novos jogos que fez. É preciso ir um pouco mais a fundo. Não, volte ao anterior, por favor. Então nós temos esse esquema original que se deriva nesses 10, pois a linha de 4 e a linha de 3 atacante, esses três volantes não podem jogar um atrás, um no meio e um à frente. Então, como não podem jogar de forma fixa, desse modo... desculpa. Acontece uma coisa muito simples aqui. Os volantes não ficam alinhados ao longo, nem são alinhados pela largura, nem na vertical nem na horizontal. Então, o que acontece? Formam-se dois tipos de triângulo. Um triângulo com a base mais próximo do gol ou um triângulo com a base mais próxima. Esse é o vértice do triângulo, né? Esse é o 4-3-3. Esse é o 4-2-1-3. Esse aqui é o seu volante ofensivo, os dois de contenção. Então, quando os esquemas são de linha de 4 com 3 atacantes, o que você tem possível é 4-1-2-3 ou 4-3-3. Mas se tiramos um atacante dos 3 atacantes, começamos a diminuir a quantidade de atacantes e aumentamos o número de volantes. Aqui temos 4-4-2 ou 4-2-4, nós temos um atacante a menos e um volante a mais. É a mesma coisa. Essa é a linha de 4. Depois a gente vai ver isso mais a fundo. Mas se tirarmos um integrante da linha de defesa, mantendo a quantidade de atacantes e de volantes ofensivos, essa linha passa a ser de 3 na defesa e aumenta em 1 a quantidade de volantes. Ou seja, vejam, quando eu comecei no futebol, os grandes times eram aqueles que podiam mudar o sistema tático com os mesmos jogadores. Hoje, temos na moda o plano B. Se você não tem plano B, você não é um bom jogador. Que é o contrário daquilo que eu cresci com a ideia de que se fosse bom, se jogávamos de todas as formas que se imagina com os mesmos jogadores, que não era necessário fazer nenhuma substituição. Apesar disso ser algo que o jogo exige. Então eu vou lhes mostrar. Eu estou aqui, eu digo, bom, eu tenho que dar um nome próprio para isso. Pois se eu não der um nome próprio, não é mais atrativo e não é possível de ser entendido. Então, eu estou dirigindo o seu time, tá? Eu estou me atrevendo a fazer isso.
Então, a seleção brasileira com a formação atual, com o técnico Tite, o esquema 4-3-3. Obviamente, faz alguma referência da minha inveja que eu tenho, que isso vai ser visto na imprensa e pronto, né? Não tem como lidar com isso. Mas vamos lá. O time do Tite, outra coisa que tem de grandes times, né? Obviamente, vocês imaginam como argentino, eu não quero que o Brasil ganhe, né? Vocês entendem isso. Mas eu vejo que vocês estão na direção de ganhar, pois uma das coisas importantes das grandes seleções é que são sempre os mesmos jogando e que não são mais de 18. Então, se somarmos Miranda, Felipe, Wagner, Fernandinho, o do Liverpool, qual é o nome dele? Firmino e a William. Aí estão os 18 que fazem essa etapa. E o esquema é um esquema 4-3-3. Então, é possível ver aqui todos os partidos. Sempre o mesmo esquema. Esse é o esquema referencial que foi utilizado pelo Brasil. 4-3-3 com 18 jogadores, com 11 fixos, com pouquíssimas alterações. Então, o que eu vou tentar fazer é dizer, bom, com esses 18 jogadores, com esses 11 jogadores, vamos passar por esses 10 esquemas. E o que eu vou tentar fazer tem que ter uma lógica futebolística. E eu peço a vocês que se o que eu apresentar for contra a lógica que vocês conhecem muito melhor do que eu, pois você conhece os jogadores, por favor me indique isso. Pois pelo simples fato de poder falar dos outros, eu não quero fazer uma proposta que eu considere acertada, quando na realidade está errada. Então, por favor, peço que você verifique e corrija. Vamos em frente. O 4-2-1-3 deriva em 3-3-1-3. 4-2-1-3 é derivado quando esse mesmo sistema é jogado com a linha de 3, aumentam os volantes e muda a defesa. Então, vocês vão começar a ver se o 4-3-3, aqui estão em diferentes alturas, pois há uma presunção de que o Paulinho vai defender melhor do lado do Casemiro e o Renato Augusto vai atacar melhor. Por mais que eu sei que ele é vertical e esse é mais criativo, mas um tem um maior perfil defensivo do que o outro. No 4-3-3 você deriva isso para o 4-3-3. Aqui a gente começa a ver uma particularidade que para mim é muito importante. Os homens que estão no eixo central do campo, é muito importante que eles tenham um perfil direita e perfil de esquerda. Os homens que jogam pelas laterais normalmente conservam a sua perna ativa. Eu não ignoro que essa mudança do volante às vezes tem a ver com colocar alguém mais para a direita, pois a maior parte do campo fique para um lado, ou os pontas que você muda da direita para a esquerda para que um canhoto mude para um destro e mais para que o seu gol fique do lado certo. O 4-3-1-2 deriva em 4-3-1-2 sempre com esse mesmo conceito. Eu tiro uma defesa e coloco mais um volante. E o 4-2-4 ou 4-4-2 deriva de 3-3, 3-3-4, com 2 pontas e dois atacantes pelo meio. E o 4-2-2-2, esse é o esquema menos usado. Isso tem uma referência que é inesquecível, que é o Colômbia de Valderrama. Esses dois eram o Álvares e o Gomes, esse era o Rincón e o Valderrama, e esse era a Valencia Speed. Esse foi, se eu não me engano, acho que uma das maiores expressões mais valiosas desse sistema, pelo menos para nós sul-americanos. E a gente transforma isso no 3-3-2-2. Então nós já começamos a ver como é que vamos evoluindo os sistemas, tirando defesa, levando eles à frente para verem volantes e tirando os atacantes e virando volantes. Esse é o único princípio que está por trás do desenvolvimento tático.
Eu acredito que os sistemas das posições têm uma importância mínima no jogo. Por que eu digo que tem uma importância mínima? Pois quando a gente termina de ver que o que a gente considera como fixo, o jogo, vocês vão dando por momentos. Às vezes de 3, às vezes de 4, às vezes os atacantes são 3, às vezes são 4, às vezes são 2. Então essa pretensão que nós técnicos temos de poder definir como é imóvel o esquema apresentado, depois do jogo, Brasileiro dizia isso com uma grande sabedoria. Aos jogadores, eu coloco eles onde eu acho que é o melhor, mas eles se movem. Ele dizia, né? Então, dizendo, o que eu vou fazer? O que eu consigo fazer? Eu não consigo proibir ele de se movimentar, né? Normalmente, isso deveria gerar um sorriso, né? Mas eu não contei a história muito bem, pois quem contam bem essa história fazem com que a plateia toda ria. Mas bem, os esquemas de referência é considerado uma posição original, né? Aqui a gente já dá nomes e números. Mas isso é muito importante. A linha, a gente disse que era subir um volante, subir um defesa, um defensor ou recuar um atacante. Então, na primeira forma de formar essa linha de 3. Essa aqui eu estou descartando como fixa. Se eu quisesse jogar com uma linha de 3, pois isso aqui não é conveniente. Colocá-lo o Marcel na lateral esquerda não é conveniente. Vamos para a segunda forma. A segunda forma, eu subo o Marcelo e desço. Então aqui, como é conveniente? Pois como é que eu vou colocar ele para defender? Por mais que ele defenda melhor que o Marcelo, é algo terrível não ter ele no ataque. A terceira forma, absolutamente infrequente, os dois laterais, sobe um central, muda o central que sobe e você mantém os dois laterais. E aqui é quando eu digo que esse é o momento do jogo, né? É uma forma de criar a linha de 3 que eu nunca faria, que nenhum técnico nunca faria, nenhum técnico faria essa loucura. Mas esse é o momento do jogo. E vamos então à última, que no meu ponto de vista é a correta. Mas por que eu digo que é a correta? Mais além do bom senso, aqui o Ramos e o Marcelo e aqui é o Casemiro, assim que eles jogam na Real Madrid, o Marcelo ataca tanto que ele se converte ao Ramos em lateral esquerdo e o Casemiro em volante de contenção. Então, se eu tivesse que tomar a decisão de criar uma linha de 3 fixa, aqui estão as mudanças, pois às vezes esses dois se mudam, o jogo te leva para onde seja. E essa é a opção escolhida se eu tivesse que tomar essa decisão de jogar com uma linha de 3 fixa. Agora vamos ver o processo com os atacantes. Não vamos fazer isso. Não vamos colocar o Coutinho mais ofensivo que o Neymar, né? Isso a gente não faz, pois, de alguma forma, temos que inverter, tirar de uma posição original o Paulinho. Por mais que a gente possa mudar e formar isso aqui de forma fixa, que tem mais lógica ou não. Vamos seguir. Não podemos descer o Neymar para subir o Augusto. Então verifiquem que os do meio sempre mudam, eles precisam dessas duas trocas. Então existe uma forma que é descer um atacante. Essa aqui não funciona. Não vamos tirar o goleiro do gol, né? Essa aqui também não funciona. A gente não pode afastar o maior da zona onde está melhor. Mas não funciona, não quer dizer um momento da mobilidade do jogo. E fica claro que se em algum momento, se a gente tivesse que formar esse desenho, seria daquele que segue. Pois esse jogador voltaria para sua posição original, esses dois ficam aqui na ponta. Ou seja, isso de como que a linha de 3 é formada e como é que se forma a linha de 2, eu vou repetir isso 4 vezes nessa palestra, para que fique bem claro. Vamos em frente.
Os 10 esquemas de posições já reconhecidos com a linha de 4 e linha de 5. Então, vamos voltar ao início. Sempre temos que tomar como partida 2 laterais, 2 centrais, defesa, intermediário, ofensivo e 1 9. E tem a lógica. Isso é a lógica que nós temos. Sempre mudam da metade para mostrar que nós temos que ter ambos os perfis. Isso tem uma lógica, tanta lógica que vocês escolheram ela. Sim. Isso tem lógica. Cada um nas posições que eles estão acostumados. Isso tem lógica, por mais que o Renato Augusto fica numa posição na que talvez não se sinta confortável. E aqui também tem lógica, ou seja, com os mesmos jogadores podemos formar esses 4 esquemas e que não tenha nada que seja antinatural. Um esquema fixo é uma coisa, e em momentos do jogo são outras coisas. Então, e volte um pouquinho para o final do anterior, ou seja, a gente não pode considerar isso apenas como um esquema fixo. Com 4-3-3, você pode desenhar os outros esquemas que são produto do jogo, da mobilidade. Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar não quero cansá-los, mas eu quero que pensem nisso. Então, o Alves sobe, o Marcelo desce. Sobe um central, descem os 2 laterais, o central que sobe pode ser um ou outro, e você tem esse buraco no meio do campo, você desce a contenção, sobem os 2 laterais. Obviamente, é melhor com Paulinho aqui, onde você acaba perdendo essa sensação da verticalidade. Essa é a opção escolhida. Então vamos agora no próximo. A gente desce o Neymar, não vale a pena, e desce o Coutinho, não vale a pena. Essa mudança sim é necessária, vou subir o Augusto, não vale a pena, e aquilo que a gente considera o ideal. Vamos em frente. Então agora o que a gente tem que fazer é colocar a linha de 3. Sempre começando com 4-3-3, 1-1-1, pronto. Ou seja, o 4-2-1-3 que muda 3-3-1-3, aqui está a formação com uma simetria. Para mim, a simetria é indispensável no esquema tático. O 4-3-3 passa ao 3-3-4. Também tem lógica. Eu acho que tem muita lógica. O 4-3-1-2 passa ao 3-4-1-2. Que também tem lógica. E se vocês, com excesso de análise que não condiz com esse âmbito, vocês veem muitas das ações que o técnico mostrou, vocês viriam que esses esquemas estão refletindo o produto da dinâmica do jogo e da mobilidade. O 4-4-2 ou 4-2-4 também tem uma lógica. O único que não tem lógica é esse aqui. Mas, bom, esse também tem a sua questão, pois esse movimento e esse, se a gente colocasse esse mais à frente, se colocássemos o Marcelo mais avançado e o Augusto mais para trás, uma coisa é de onde eles começam, mas outra é de onde é que eles terminam. Eles partem de um lugar e param em outro, e depois tem que voltar para o mesmo lugar para a defesa. E esse aqui também tem a lógica no 4-2-4. Então, nós fizemos os 2 esquemas e parece que podemos sim tentar fazer isso. Vamos em frente. Eu volto isso muito mais rápido, apenas com o intuito de compartilhar esse entendimento. O Alves, o Marcelo voltam para trás. Marcelo, Alves volta para trás. Baixam os 2 laterais. Sobe o de contenção central. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Desce de contenção, sobe os 2 laterais. Então, por exemplo, isso aqui, isso também acontece durante a posse, né? Isso é uma coisa que é atual. Você abre o central, você desce o de contenção, você faz a linha de 3.
o 8 vira pivô, sobe os dois laterais e você bota a bola em jogo dessa forma. Muitos times fazem isso. Nesse outro esquema, onde reduzimos um atacante e agregamos um volante, isso não convém que o Neymar desça, né? Não convém que a gente tire o Coutinho, que baixe o Coutinho, isso não vale a pena. Isso também não é bom. Pois problemas de perfil de ir pela lateral, não vale a pena colocar o segundo atacante, e sim a opção que vale a pena, que é a que mais tempo acontece com o time, que se tivéssemos que jogar dessa forma. Então agora, verifiquem que essa é uma coisa que também é muito polêmica. A relação que existe entre o seu próprio esquema e o esquema do adversário. Nós agora não formamos o nosso esquema independentemente do nosso adversário. Tem uma experiência que eu observei, que é de que nos jogos definitivos, o Gustavo me falou assim, os esquemas são um espelho. Onde temos um deles, tem um nosso. E fazemos sobrar um na defesa. Então, existem jogos onde os esquemas se compatibilizam. Vamos ver um exemplo. Equador-Brasil. Equador não considera o esquema do adversário. Ou seja, há 3 atacantes depois de uma linha de 4. E a 4 na defesa eles colocam uma linha de 2. E aqui, o que se produz no meio do campo? 4 jogadores do adversário contra 3 jogadores próprios. Depois, obviamente, isso é absolutamente eficiente. É preciso fazer, vão se produzindo compensações, mudança da marca, adaptações. Mas esse é um exemplo de que o Equador formou seu esquema ignorando a formação brasileira. Vamos para outro exemplo. Colômbia sim se adaptou ao esquema brasileiro. Ou seja, o que aconteceu? Isso se manteve, mas os volantes foram posicionados de tal modo que para cada adversário tivesse um elemento próprio. Ou seja, a minha teoria é que nos grandes jogos os técnicos se alinham. Onde tiver um deles, a gente sabe quem tem a responsabilidade de absorver, e reciprocamente, tá? Um outro exemplo, onde não se considera o esquema, o Uruguai não considera o esquema do adversário, ou seja, isso está assim, aqui assim, e este jogador não recebe marcação, apenas desce um pouco mais o Firmino, e esse jogador ou não recebe o marcador ou a descida do Cavani, ou seja, ele age como um líbero aqui com relação a esses dois. O que isso significa? Que às vezes o esquema, fica claro que o Brasil mostra a sua superioridade com relação a qualquer adversário com quem joga e joga no seu esquema. Os rivais do Brasil tendem a equiparar com o Brasil. Então, como é que a gente faz? Se decidirmos, ao invés de formar, se a gente decidir equiparar, como é que a gente faz para resolver essa necessidade? Vamos pensar nisso. 4-2-1-3, o esquema do nosso rival. Jogamos contra esse rival, 4-2-1-3. Nós sempre 4-1-1-3. Como é que a gente enfrenta isso? Com 4-3-3. 4-3-3. Ou seja, aqueles que vão enfrentar o Brasil e respeitem o Brasil, certamente vão tentar fazer isso. Se o esquema do rival for 4-3-3, 4-3-3, ou seja, o Brasil 4-1-1-1-3, e essa é a adaptação que acontece. Um triângulo com a base para cá e o vértice à frente. Se o esquema do adversário for 4-3-1-2 e o Brasil quer jogar evitando que os dois centrais tenham que marcar homem a homem, os dois avançados, adapta-se dessa forma. Desce o Casemiro, o Paulinho, sobe esses dois, pronto. Se o esquema do adversário for 4-4-2 e o Brasil não quer fazer isso, não quer ficar no mano a mano, pois isso tem um risco. Não é a mesma coisa. Se esse é o Costa Curta, esse é o Mandino ou Panucci,
Maldini, o Maldini e o outro, como foi que eu falei? O Panucci. Ele tem a melhor capacidade de fechar. Eu não sei se o Panucci se ele fechava bem ou não sei. Mas o Maldini sim. Mais ou menos, né? Não, mais ou menos. Quem que a gente coloca aqui então? Costa curta da lateral direita? Tassotti. Então, Tassotti. O número 1. Então, o número 1, tá, é verdade. Mas esses jogadores... Maldini poderia ter jogado central e Tassotti mesmo, mas jogava na lateral, significando que tinham essa capacidade para finalização. Alves e Marcelo são pontas disfarçados de laterais, na realidade. Então, essa seria a adaptação. E o 4-2-2-2 se é colocado esse sistema. Não, desculpa, peraí. Temos 4-2-2-2. Ou seja, se a gente não quer marcar no mano a mano, a gente desce o Casemiro, subimos o Paulinho, o Marcelo Alves, e você produz adaptações variadas. Essa é a posse, e quando você perde a bola, há um princípio que eu gostaria de dizer. A persecução é Quando você percebe que um time, ao invés de marcar em zona, está perseguindo os adversários, isso fala mal do técnico e mal também do desenvolvimento tático do time. Mas se vocês quiserem pressionar, a pressão tem um princípio que não é negociável. Não se pode jogar na pressão e próximo da pressão ter um homem livre do seu adversário, pois se você está marcando na pressão e tem um homem livre, a bola vai chegar nele. Ou seja, é preciso ter igualdade numérica e apoio na área da pressão. Então, para não ficar na perseguição, você tem que mudar a marcação. Pois não perseguir e ficar cuidando de um lugar e circular naquele lugar onde o adversário não tem jogador é erro. Então é preciso mudar a marcação para ficar o mais próximo possível do seu lugar original. Mas as mudanças na marcação no futebol é o que é mais difícil de fazer na área do jogo, na área defensiva é o mais difícil. Ou seja, eu volto aqui a lhes mostrar, desculpem, o Alves, o Marcelo Alves, os centrais subindo, os dois laterais atrás, e o que foi escolhido. Vamos então para o próximo. Não, essa aqui é a alteração que acontece muito bem. Essa é a última vez. Na próxima vez eu não vou mostrar, desculpa. Não são 4, são 3. Baixa Neymar, baixa Coutinho. Baixa o Neymar, o Coutinho. A gente não gosta do Paulinho na esquerda, a gente inverte, sobe Augusto, a gente não gosta. E o que foi escolhido? Os do centro sempre com perfil duplo. Uma das coisas que para mim é admirável desta seleção é a flexibilidade dos jogadores. Os jogadores jogam em qualquer lugar. Isso é a única coisa que eu digo. Olha, não tem lateral que fechem bem a central, mas todos os outros aspectos da capacidade da posição para assumir no jogo mais de uma função está totalmente coberto com essa seleção. Sim, já estou terminando. Então, agora a gente tem que se adaptar para poder enfrentar os 5 esquemas reconhecidos com a linha de 3. Então, 4-2-1-3, que deriva em 3-3-1-3, e nós temos que jogar contra o 3-3-1-3 e a gente faz essa adaptação. Eu sempre vejo se podemos atacar com 6, entendem? Então, se nós temos 2, 4, 5 e um lateral que se junta e 4 de apoio, a gente pode sim atacar com 6 com proteção na defesa. Então, o 4-3-3... Não, peraí. Aqui, o 4-3-3 deriva em 4-3-3 e essa linha de 3 a gente enfrenta e a gente quer adaptar isso. Para adaptar, a gente faz esse movimento. Vira 3-4-3 e funciona perfeitamente. Essa é a única coisa discutível. Eu digo que isso é discutível, pois o Coutinho, sendo volante de ataque, se adapta melhor na ponta do que o Renato Augusto, que sendo um volante de ataque se incomoda com a lateral. O 4-3-1-2 deriva em 3-4-1-2. Se lhe opõe e aí a gente tem o 3-3-2-2. Isso funciona bem.
o 4-2-4 deriva para 3-3-4 e a gente tem como adversário o mesmo esquema, 3-3-4. Nada mais que esse homem aqui que dá o apoio ao cabeça de área e esse homem que dá o apoio à sua cabeça de área ficam com uma distância considerável, ou seja, eles precisam se distanciar quando o adversário tem a bola. E o 4-2-2-2 que deriva em 3-3-2-2 e os seus adversários ficam no 3-4-1-2. Isso é algo que eu menciono um pouco, pois eu tenho a ideia de que o meu tempo está acabando. Mas eu vejo, não apenas eu leio isso, mas na minha cabeça eu consigo aceitar isso como algo lógico. Nesse esquema, às vezes isso é o que acontece, que esse intercâmbio entre os dois jogadores. Tudo isso, de tanto ver o desenvolvimento do sistema, a gente vê como que os jogadores assumem isso. Vamos então agora ver isso. A formação dos 10 esquemas reconhecidos. Então a gente tem os 5 esquemas com linha de 4 e os 5 com linha de 3. Esse que deriva esse, o segundo que deriva nesse, o terceiro que chega nesse, o quarto e o quinto. Então, quando a gente vê cada um dos 10 esquemas reconhecidos, também usamos os mesmos esquemas. Que é isso que eu quero demonstrar. O 4-2-1-3, você tem o 4-3-3. O 4-3-3 vai o 4-2-1-3. O 4-3-1-2, você tem o 3-3-1-3. O 4-2-4, você tem o 4-3-4. Desculpa, o 3-4-3. O 4-2-2 você tem o 3-3-1-3, que é o único que você usa duas vezes. Para o 3-3-1-3, o adversário arma o 4-3-1-2. O 3-4-3, o adversário usa o 4-2-4. O 3-4-1-2, o adversário usa o 3-3-2-2. O 3-3-4, você usa o 3-3-4. E o 3-3-2-2, você usa o 3-4-1-2. Esse exercício assim rápido é para verem que se eu quero fazer uma formação de um esquema de acordo com o meu adversário ou formar o meu esquema ignorando o adversário, são os mesmos 10. Este é um exercício, vejam, um jogador na sua formação joga 400 jogos, 200 oficiais e 200 no meio da semana, ou seja, durante 400 momentos tem a possibilidade de desenvolver uma cultura tática. Minha opinião é diversa daquilo que eu ouço. Você sempre ouve todos os times precisam jogar com o mesmo esquema. E a minha opinião é todos os times do clube, todos os times de base precisam jogar um ano em cada esquema. Um ano 4-2-1-3 e as derivações na linha de 3, no outro ano esse, no outro ano esse, uma por ano, uma formação por ano. Ou então 2 meses dos 10 de cada ano, a cada 2 meses eles mudam de sistema. Por quê? Pois o estilo e o modelo não é uma disposição tática. O modelo de uma instituição não é aquilo que está no papel. O modelo de uma instituição é se a bola vai por cima ou por baixo, como é que você interpreta as regras, como o Tite falou muito bem da regra. Nunca havia escutado isso, eu respeito isso. Há muitos assuntos que a gente teria que desenvolver que estão relacionados com o estilo. Mas por que do meu ponto de vista a gente tem que mudar esse esquema? Pois o jogador necessariamente joga em 3 posições, por mais que isso não seja natural. E assim encerramos essa explicação. Mas vejam vocês que 6 segmentos de futebol aqui, repetido 2 vezes cada um, são suficientes se você deseja tanto compor como enfrentar os 10 sistemas reconhecidos. Isso significa que se vocês fizerem um treino de 60 minutos e a cada 10 minutos mudarem o desenho, em 2 treinos de 60 minutos de futebol, você fez os jogadores passar por todos os 10 esquemas. E para isso você tem 5 anos, ou seja, a cultura tática com aquela que um jogador chega no primeiro time não é o mesmo se você passou por isso, se você não passou por isso.
Então, quais são os 6 segmentos? 4-2-1-3 comparado com 4-3-3. Ali está o joguinho na tela. 4-3-2-1 contra 3-3-1-3. Ali está o joguinho na tela. 4-2-4 com 3-4-3. Mais uma vez está na tela. 4-2-2-2 contra 3-3-1-3. Um outro segmento. O quinto é 3-4-1-2 contra 3-3-2-2. E o sexto segmento é o 3-3-4 contra 3-3-4. Ou seja, isso tem que ser feito outra vez, invertendo as posições. Aí você diz, nossa, que bagunça. Não, é fácil. Não importa qual seja o resultado. Um ano vai sair mal. Durante um período não vai dar certo, mas aí os jogadores começam a assimilar essa mudança, começam a lidar com essa questão. Se eu tivesse conseguido transmitir aquilo que eu quero transmitir de forma precisa, isso tem um defeito. E eu agora vou esclarecer isso. O defeito está em que estes esquemas, quando é formado com 2 atacantes ou com a linha de 3, a gente faz a formação de uma única forma. A gente não forma das 4 maneiras na qual podem ser formadas. Ou seja, o pivô vai aprender a jogar em linha de 3. Mas o lateral não. O lateral direito não. O lateral esquerdo não. E não é porque precisam, mas porque em algum momento no jogo o jogo vai levá-los até essa posição. Mas agora eu vou sugerir uma solução para isso. Mas com relação ao futebol de base, imaginem vocês... Não, peraí, volte. Se na prática do futebol, se durante uma semana você faz assim, na outra semana você inverte o time. Vamos em frente, sim. Pois agora eu encerro aqui, ó. Com base na sua posição inicial, o jogador ou sobe ou desce no campo. E também se desloca do lado ao centro, se ele joga na lateral, ou do centro à lateral, se ele joga no centro. Isso é jogar na lateral ou jogar no centro. Um sobe e desce. Se ele está no centro, ele vai para qualquer um dos dois lados. E se ele está na lateral, ele começa a invadir o centro. Esses são os pontos de ação. A mobilidade no campo faz com que os 10 jogadores do campo tenham, além da sua posição original, outras 3 alternativas. Eu tenho uma profunda admiração pelo Minuto. Eu tenho certeza que seria muito difícil convencê-lo de que isso é necessário e é certo. Ele tem uma citação que é muito importante, que ele diz, cada coisa em seu lugar. A cozinha na cozinha, o banheiro no banheiro. E isso é um pouco do contrário. Mas eu acredito muito nisso, por mais que seja feito uma referência que me provoca tanta admiração como significa para o Menotti. Quer dizer que quando alguém propõe uma ideia, é preciso ter muita certeza do que pensam aqueles que opõem ao contrário do que foi dito. Pois ter uma opinião contrária do que disse um sábio põe em risco aquele que diz algo diferente. Vocês entenderam? Então, não acreditem que eu estou ignorando o que o Menotti disse, mas pensem bem. Essa é a posição original dos jogadores. E aqui vemos aquilo que faltava no outro exercício. O outro jogava durante 1 hora, 6 segmentos de 10 minutos, e você precisa inverter as posições. Esse joga 40 minutos. E o que você consegue que o outro não conseguia? Você faz com que todos os jogadores estejam nas diferentes posições que iriam assumir se formassem a defesa com 3 das 4 maneiras possíveis. É por isso que eu fiz com que vissem as 4 formas de formar a linha de 3, com a descida do 6 e a subida dos 2 laterais, com a subida de um central e a descida dos 2 laterais. E as outras 2 formas, você sobe um lateral, fica o outro, a outra você sobe o outro lateral e desce o outro. Então é isso que faltava no exercício do futebol, que agora eu estou completando, mas eu quero que vejam isso aqui. Os laterais sobem, fecham a defesa ou entram para o meio. Essas são as 3 posições.
Aqui eles atuam fixos numa posição de lateral fechado. Nessas 4 formas de formar a linha de 3. Aqui sobem para o meio, jogam mais fixos nas 3 formas de formar a linha de 3. E aqui, como extremo, quando estão avançados, tem liberdade para parar onde termina o Marcelo, normalmente. Com o lateral esquerdo é exatamente a mesma coisa. Ou ele fecha mais para o meio, e aqui em vermelho são os momentos táticos em que ele sai da forma em que é formada, as 4 diferentes formas de formar a linha de 3, ou mais para o interior ou mais avançado. Vamos aos centrais. Eles ficam como livres, homem livre. Eles abrem como laterais e sobem para contenção. Por exemplo, aqui a gente tem um problema. Não sei se vocês consideram assim. Quando alguém joga com Miranda e com Thiago Silva de central esquerdo, se converte em lateral esquerdo com uma frequência muito importante, e a ausência da perna ativa para poder apoiar essa posição de lateral pressupõe uma dificuldade. Vocês estão me entendendo? Ou seja, é muito mais bonito ver o Marquinhos fazendo o papel do Daniel Alves do que o Thiago Silva ou Miranda fazendo o papel do Marcelo. Por isso, como o Capello dizia com muita precisão, a gente não pode falar de tática sem falar do jogador, pois falar de tática sem falar de quem vai exercer aquele papel, eu não fico apaixonado por isso. Eu sei que o Renato Augusto é o que mais sofre com essa estrutura e muito possivelmente todas as posições que eu atribuir para ele, se ele me vir, ele vai falar, não, você está doido. Não, comigo não. Não, vamos jogar de outra forma. Então, as 3 posições e a posição do central colocado como volante de contenção, que você vai dizer, não, peraí, mas quando você arma a formação com a descida do Casemiro, você solta o central direito e esquerdo, e aquele que sobe fica na posição de contenção quando você perde a bola, e aí você tem que armar esse triângulo, ao invés de com o vértice para cá, o vértice para lá. Não estou falando bem, não ficou claro isso, peraí. Mas deixa eu explicar isso. Se, voltando ao professor Menotti, a palavra polifuncionalidade, ele não gosta, e é óbvio que ele não goste, mas a polifuncionalidade é feita pelos melhores, pois o contrário da polifuncionalidade é uma função exclusiva, eu só sei fazer isso. E para o futebol crescer, a gente tem que... Não, sim. Sim, não, tudo bem. O Capello está me dizendo aqui, ele está falando sem microfone, infelizmente não se ouve da cabine. Eu entendo sim isso, e eu já tentei explicar... Peraí, vamos dar um passo atrás então aqui, ó. Não, contrário. O que eu quero dizer? Capello está propondo uma ideia diferente àquela que eu estou expondo. E isso é algo que me agrada, mas eu quero explicar aquilo que eu penso. Vamos voltar aqui para o lateral direito. Vamos ver. O lateral direito, me diga, Fábio, se você não precisa, se o lateral direito não precisa ter essa polifuncionalidade, ele precisa fechar. O lateral, obviamente, tem essa posição inerente da posição de fechar o meio do campo. Essa posição de ir mais para o meio de campo ou para entrar no campo, onde os pontas fazem isso aqui, essa é uma constante aqui do ponta, né? Então, o que o lateral faz? Ah, não, para cá eu não vou, pois não é meu lugar. E porque eu não sou polifuncional, então eu fico parado aqui. Quem marca aqui? Tem alguém? Não, não tem. Então você que está aqui, você está necessário aqui. Ou você vem para cá, ou você fecha e sobe para fechar o central, que é natural. E se você não for, você fica aqui fazendo algo que para o time você está prejudicando, você não está beneficiando o time.
Acima de tudo, estamos falando entre especialistas aqui, que, como o Tite disse, o ponta vai assumir essa ida e volta. Não é que ele vai dizer, não, ou se eu defendo eu não ataco, ou se eu ataco eu não defendo. Não. O atacante vai jogar subindo e descendo. Então, eu defendo que a gente precisa saber jogar. A gente já sabe que o Alves joga mais na frente do que o Coutinho. O meio-campista, né, vai jogar mais para o meio. E naquela fase intermediária que o Tite fazia referência, tem uma função de interior, claramente tem essa função. Então, na minha opinião, o que é essa polifuncionalidade? É isso aqui. Obviamente, Tite, quem é mais polifuncional? O Alves ou do Corinthians? Qual é o nome dele? O Wagner. Tá. Qual é mais polifuncional? O Alves. Tá. Qual é melhor? O Alves. Tá. O Daniel Alves é melhor. E quem permite que o jogo evolua? O Daniel Alves, né? Então, desculpa todas as intromissões e imprudências que eu cometi. O Felipe defende 3 vezes mais que o Marcelo, mas você coloca o Marcelo. E você coloca o Marcelo porque o Marcelo defende mal, mas ele joga na frente de forma magnífica. E ele fecha o campo de forma extraordinária. Então, essa é uma decisão. Você coloca numa posição aquele que pior faz o específico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas você gosta muito do que ele contribui em outro aspecto. Ou seja, imaginem que, Fábio, não, eu não quero perder com você, Fábio. Peraí, vou te pedir uma coisa. Não, desculpa, peraí. Não, peraí, só um minuto. Não, peraí. Não, peraí. Não. Sabe o que eu acredito? Eu vou te pedir um ato de generosidade. Eu acredito que o senhor está certo. Mas não fale aqui na frente de todo mundo, por favor, tá? Por favor, fale em outro momento, por favor. Tem muita gente aqui para eu assumir que eu estou derrotado aqui, tá? Imagine que depois de 30 anos é a primeira vez, e sim, gente, é a primeira vez que eu me permito dizer que o Menotti ficaria chateado com a polifuncionalidade. Imagine a ideia que eu respeito, como eu respeito a ideia antagônica. Então, eu respeito de forma absoluta o Menotti. Então, as 3 posições que eu falava, né, o central esquerdo, essas 3 posições é o mesmo. Depois a gente vai... Por isso é que eu falo, olha se será essa polifuncionalidade, se será um eixo, que o Casemiro era o 8 inicialmente, e ele se converte em contenção, mas ele tem um passado de número 8 que permite que ele cresça no campo sem que se perceba que ele é o 8. Não é a mesma coisa. O Busquets é mais central. O Busquets é um central avançado e o Casemiro é um 8 atrasado. E isso fala da polifuncionalidade. E eu também disse, muito provavelmente não expliquei bem, que a polifuncionalidade não é uma posição fixa, mas são momentos do jogo onde a mobilidade para se adaptar ao adversário, eu não posso mudar a marcação, ou então para atacar. Pois qual é o princípio do ataque? Chegar num lugar onde o rival não me espera. Então, quando o Marcelo faz isso, quando ele entra aqui na diagonal, vocês já viram como novidade tática que os laterais começam a entrar assim. Essa é uma novidade tática que começa a pedir para essa altura. Essa é uma tentativa do Guardiola, uma tentativa atual do Guardiola que está... O Marcelo faz isso de forma perfeita. Por aqui. Aquele marcou outro dia com a perna direita, é um gol antológico, né? Bom, já estou encerrando. Vamos então ao volante de contenção. Ele desce para jogar como lateral, ele desce para entrar como um homem livre e atua como misto quando tem os meio-campistas jogando ele para frente e ele precisa ir pela lateral. A contenção vai muito, o jogador em contenção vai muito para a lateral. Vamos em frente. Bem, aqui o volante misto que pode agir na contenção, quando o pivô vai para trás,
pode jogar mais à frente quando ficam os laterais. Então, por exemplo, qual é o nome dele? O Paulinho. O Paulinho tem uma verticalização acentuada bem no meio, mas reduzida na lateral, me entendem? Então, o que eu estou dizendo é algo que não é tão certo. Vejam bem, eu estou colocando a ele uma verticalidade que no jogo ele não tem, pois ele tem verticalidade no centro do campo. Ou seja, tem vários erros aqui nessa minha apresentação. Vamos em frente. Aqui está atacando pelo centro, desde as laterais até o centro, quando tem o 5 e um central, ou diretamente quando tem os dois laterais pelas laterais. Isso eu estou falando de forma muito rápida e não está ficando tão claro, mas eu tenho certeza que eu estou indo muito além do tempo que eu tinha. O volante ofensivo, que vira um volante misto, vocês verão que às vezes vem por fora, se faz de forma extrema, são todos os movimentos que a dinâmica, vocês no ataque, se você não muda de posição e você ficar estático, você vira fica muito fácil do adversário te perceber. Então é preciso jogar de misto, descendo, de avançado, indo mais a fundo, ou de atacante central, indo a fundo mais pelo meio. E esse exercício dos momentos do jogo do futebol, supondo posições fixas, que depois no jogo não é fixo, né? Mas ele treina supondo essa posição fixa. O atacante central, isso é um milagre que você tem um 9, como o Gabriel Jesus, que faz gols, que marca gol, que desce para jogar, que sabe pela lateral. Bom, gente, não tem muito jogador que te permite esse nível de versatilidade para o campo do jogo. Ele desce, vira volante ofensivo, vai para o extremo, vai para a ponta, joga de atacante central. E depois os dois pontas substituem o lateral quando o lateral está na frente deles, ou quando o lateral está fechando, fecham para jogar como volante ofensivo nas diferentes formas de descer um atacante para passar de 3 para 2 atacantes, e usa essa diagonal para ter dois 9s, por exemplo, algo que o Neymar faz muitas vezes, ser o segundo 9. Essa é a explicação da polifuncionalidade. E a última frase é: da mesma forma que antes fazia falta 6 segmentos de 10 minutos para passar pelos 5 esquemas e poder inverter, em 1 hora você joga os 10 esquemas, ou em 2 horas, pois você precisa inverter para os times. Se fizer 4 segmentos de futebol formal num treino, isso é bastante se precisar compor e também enfrentar as 4 opções para integrar a linha de defesa com 3 na defesa. Tem 4 opções. Tem uma forma de fazer isso no treino, e as 4 opções que são sugeridas para a linha ofensiva com 2 atacantes. Isso exige, em 40 minutos, é possível transmitir tudo isso. Vejam bem, para encerrar essa última, isso parece ser complexo na teoria, mas se isso for feito no treino, eu nunca falo com os jogadores disso. Eu falo, vamos jogar assim, ó, 10 minutos assim, mais 10 minutos assim, que saia, que seja o que der. Mas se você tentar explicar isso, como eu tentei fazer isso para vocês, e eu agradeço a todos vocês a paciência, diferente do Gustavo, eu não queria falar sobre um assunto tão complicado e me apropriar nesse momento da sua condição, mas me parecia ser a minha contribuição. Muito obrigado a todos pela atenção.